Eita, desculpa. Vamos continuar a leitura do Missionários da Luz. Estamos mais perto do finalzinho, né? A gente já está pertinho de acabar. Cada vez que eu falo isso, Didi me pergunta, já está acabando? Eu digo, já, só faltam umas 30 páginas. As 30 páginas vai demorar mais uns 2 meses. Consegue resumida, Sânia, da aula passada? Vou tentar aqui, vou subir, porque eu não fiz a minha leitura antes, para lembrar direitinho. Mas, de uma forma geral, eles estão falando a respeito de desobsessão, de médiuns que recebem a influenciação do mundo maior para tratar esses espíritos que estão enfermos, né, que estão doentes energeticamente. É mais ou menos isso, Glaucia. Tem uns 2 capítulos que eles estão falando mais ou menos a respeito disso. Deixa eu só voltar aqui. Eu acho que pode começar onde a gente parou mesmo, porque a parte de cima não elucida tanto. E aqui eu acho que já tem uma parte proveitosa para a gente falar a respeito. Então, vamos lá. Em todas as nossas atividades de socorro, há sempre imenso proveito, ainda mesmo quando a sua extensão não seja perceptível ao olhar comum. E qualquer doente dessa natureza que se disponha a cooperar conosco em benefício próprio, colaborando decididamente na restauração de suas atividades mentais, regenerando-se à luz da vida renovada no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa do corpo terrestre. Aqui ele já está falando com relação aos obsidiados, né? Quando a criatura, todavia, roga a assistência de Jesus com os lábios, sem abrir o coração à influência divina, não deve aguardar milagres de nossa colaboração. É interessante isso, né? Se você está pedindo ajuda, mas se você não se abre, se você não quer modificar, se você não quer minimamente fazer um pequeno esforço, fica difícil dessas ajudas serem absorvidas, né, por você mesmo. Porque o bloqueio está sendo você mesmo, nós mesmos, no caso. Podemos ajudar, socorrer, contribuir, esclarecer. Não é, porém, possível improvisar recursos cuja organização é trabalho exclusivo do orientado. Ninguém muda ninguém, né? Cada um que tem o seu processo interno e as suas mudanças interiores. Penaliza, pode falar, quem quiser falar. Eu só queria falar que ninguém muda ninguém quando a gente tem consciência da nossa existência. Porque os seres primitivos, os seres trevosos, não querem isso, eles querem te dominar mesmo. Querem que vocês sejam escravos deles. Mudam até a forma, sabe, física das pessoas, conforme a influência deles sobre aquela pessoa. Isso que eles pleiteiam. Ver vídeo, o caso das obsessões. O que é o caso de uma obsessão plena? É o total domínio, a subjugação daquele ser à vontade do outro. É só isso. Penaliza-me, porém, o quadro clínico dos obsidiados infelizes. Considerei sob forte impressão. Quão dolorosa a condição física de cada um. Sim, sim, revidou o instrutor. O problema da responsabilidade não se circunscreve a palavras. É questão vital no caminho da vida, preservando os seus filhos contra o perigo do rebaixamento
criou Deus o aparelho das luzes religiosas, acordando as almas para a glorificação imortal. Raros homens, entretanto, se dispõem a respeitar os desígnios da religião, olvidando voluntariamente que as menores quedas e mínimas viciações ficam impressas na alma, exigindo retificação. Você está observando aqui alguns pobres obsidiados em processo positivo de tratamento, mas esquece que inúmeras criaturas, ainda na carne, não obstante informadas pela religião quanto à necessidade do espírito, se deixam empolgar pelo apego vicioso ao campo das sensações de vária ordem, contraindo débitos, assumindo compromissos pesados e arrastando companheiros outros em suas aventuras menos dignas, forjando laços fortes para dolorosos dramas de obsessão do futuro. E depois de sorrir paternalmente, acrescentou: o que deseja você? É certo que devemos trabalhar tanto quanto esteja ao nosso alcance, pelo bem do próximo. Todavia, não podemos exonerar os nossos semelhantes das obrigações contraídas. O servo fiel não é aquele que chora ao contemplar as desventuras alheias, nem o que as observa, de modo impassível, a pretexto de não interferir no labor da justiça. O sentimentalismo doentio, a frieza correta, não edificam o bem. O bom trabalhador é o que ajuda, sem fugir ao equilíbrio necessário, construindo todo trabalho benéfico que esteja ao seu alcance, consciente de que o seu esforço traduz a vontade divina. É muito interessante esse parágrafo. O parágrafo inteiro é interessante, que é o caminho do meio, né? Que é difícil você não interferir, muitas vezes, quando você está querendo ajudar, difícil você não deixar, eu não diria difícil é uma palavra pesada, desafiador, o sentimentalismo doentio, a frieza, é tudo muito desafiador. É o que a gente estava até conversando no início, eu e a Diva, a respeito dos nossos apegos, e que caminho a gente estava falando a respeito de filhos, né? Que caminho a gente trilha, né, para tudo, não só com relação aos filhos, com relação aos apegos de uma maneira geral, com relação às nossas melhoras, ao quanto que a gente pode ajudar, o quanto que a gente pode deixar caminhar, deve, né, porque não é pode, é deve. Pode falar quem levantou a mão. Deixa eu voltar para a página para ver vocês. O que acontece? Veja só como você falou aí, que coisa linda. Só queria dar uma outra conotação na mesma base, tá? Olha só, o bom trabalhador é o que ajuda, sem fugir o equilíbrio necessário, construindo todo o trabalho benéfico que seja ao seu alcance. Olha só, construindo todo o trabalho benéfico que seja ao seu alcance, consciente de que seu esforço produz a vontade de Deus. Sabe o que é isso? Os nossos mentores espirituais, eles guias que nos acompanham, que ele não fala assim, e de Jair é isso, de Jair é aquilo, eu não vou ajudar, que de Jair não sei o que, não. É essa coisa como está aqui. Isso aqui se aplica para a gente, mas também se aplica para eles. Todos os nossos amigos que estão ao nosso lado, eles não veem os nossos defeitos. Eles nos ajudam, por isso que está aqui, ó. Como está aqui, ó. Todo trabalho benéfico que seja, e tudo que ele faz ao seu alcance, sabendo que ele está cumprindo a vontade de Deus. Ele só tem a vantagem que ele está no outro lado, então eles têm a consciência de tudo. Nós aqui não estamos, mas nós temos que seguir esses ensinamentos, é só isso. É interessante toda essa parte, né? Porque tudo que está ao nosso alcance. Às vezes a gente quer ultrapassar o que está ao nosso alcance no intuito de ajudar. Só que lá em cima, quando a gente já leu, né, que
a pessoa, o espírito, tem que estar predisposto a receber também essa ajuda, né? É muito, muito interessante toda essa parte que a gente está lendo agora. Eu acho interessante a parte da pessoa que é mais imparcial, né? Porque tem aquele, né, que é o que vive emocionalmente a dor do outro e o que é mais distante. E você conseguir esse equilíbrio, como você falou, é muito difícil. Essa coisa da emotividade, né, exagerada, que leva a você acaba até se consumindo dentro dessa dor, né? Parece que quando a pessoa às vezes entra num emocional tão forte que aí o problema do outro passa a ser seu também e você e aumenta, né? O problema, ele fala aí, né? Que a gente às vezes aquele problema nem era seu, aquilo nem era problema teu, você está trazendo para você mais coisa. E ao mesmo tempo você se distanciar e encontrar e deixar a pessoa livre, falar, ó, isso é a escolha dela. É muito difícil. E ao mesmo tempo você vira e fala assim, mas se tudo é a vontade do pai, então deixa na escolha dela. Então, assim, realmente encontrar um caminho equilibrado disso é muito difícil, viu? Eu achei uma coisa muito interessante. Olha só, aqui no final. Consciente de que seu trabalho traduz a vontade divina. Ou seja, eu ajudei fulano, eu fiz isso, fulano não aguenta sem mim, fulano não sei o que, eu vou ajudar ele. Cara, é a vontade divina, não a minha. É você botar seu egoísmo no ralo, é botar seu orgulho no ralo, é botar sua prepotência no ralo, esquecer esse eu, é vontade de Deus, é isso só, é muito profundo isso. Isso é motivo de muita reflexão, né? É isso só. Vamos continuar aqui. Deve ter mais coisa boa para a gente. Alexandre não podia ser mais claro. Compreendi-lhe o esclarecimento instrutivo, mas notando a saída dos enfermos, sob o amparo vigilante dos familiares que aguardavam... Espera aí, desculpe, porque apareceu um negócio aqui. Eu não sei o que é esse computador. Fechado. Perdão. O amparo vigilante dos familiares que os aguardavam à porta, voltei a indagar. Computador. Meu amigo, e se conseguíssemos o afastamento definitivo dos perseguidores implacáveis? Na qualidade de antigo médico do mundo, reconheço que estes doentes psíquicos não trazem as enfermidades do que são portadores, circunscritas à mente. Com exceção da jovem que reage valorosamente, os demais revelam estranho desequilíbrio do sistema nervoso, com distúrbios no coração, fígado, rins e pulmões. Admitamos que se fosse obtida a conversão dos verdugos, admitamos que fosse obtida a conversão dos verdugos que os atormentam. Voltariam depois disso à normalidade orgânica? Alcançariam o retorno à saúde completa? Alexandre meditou alguns momentos antes de responder e asseverou em seguida: André, o corpo de carne é como se fora um violino entregue ao artista, que nesse caso é o espírito reencarnado. Poético, né? Torna-se indispensável preservar o instrumento dos animáculos destruidores e defendê-lo contra ladrões. Observou a jovem que tudo faz para guardar-se do mal, tem estado a cair sob golpes de perseguidores que lhe assediam impiedosamente o coração. Entretanto, como alguém que atravessa longa e perigosa senda sobre o abismo, confiante em Deus, ela tem recorrido à prece
Cadê? Tá aí. A prece incessantemente, estudando a si mesma e mobilizando as possibilidades que dispõe para não perturbar a ordem dentro dela própria. Na tentação de que é vítima, tem essa irmã a provação que a redime. Ela, porém, com heroísmo silencioso de seu trabalho, tem esclarecido os próprios perseguidores, compelindo-os à meditação e a que lhe foi confiado. A meditação e a disciplina. Segundo vê, essa lutadora sabe perseverar o instrumento que lhe foi confiado, e convertida em doutrinadora dos verdugos, por exemplo, de resistência ao mal, transforma os inimigos, iluminando a si mesmo. Ante a colaboração dessa natureza, temos o problema da cura altamente facilitado. Altamente facilitado. Não se verificará, porém, o mesmo com aqueles que não acautelam com a defesa do instrumento corporal. Entregue aos malfeitores, o violino simbólico a que nos referimos pode permanecer semi-destruído. E ainda que seja restituído ao legítimo possuidor, não podem atender ao trabalho da harmonia com a mesma exatidão de outro tempo. Um Stradivarius pode ser autêntico, mas não se fará sentir com as cordas rebentadas. Como vemos, os casos de obsessão apresentam complexidades naturais, e na solução deles podemos prescindir do concurso direto dos interessados. Compreende? Exclamei. E em virtude da pausa mais longa, pode falar. Desculpa. Veja só que coisa interessante. Como vemos, os casos de obsessão apresentam complexidades naturais e a solução deles não podemos prescindir de concurso direto dos interessados. Por que eu estou falando isso aqui? Me veio à cabeça Filomeno de Miranda. Filomeno de Miranda, ele fica no plano espiritual estudando todos esses casos, também Bezerra de Menezes, da complexidade que é esse serviço de obsessão. É só isso que eu queria falar. Não é uma coisa simples, é uma chaga da humanidade, inclusive. É isso só. Eu queria falar uma coisa que me chamou a atenção lá em cima, foi quando fala da médium, que ela faz o papel de doutrinadora a partir do trabalho dela com ela mesma. Isso é tão, para mim, me chama a atenção, que às vezes, né, aquilo que se fala da gente querer ajudar o outro, às vezes nós nos ajudando no sentido da conduta da gente, dessa busca realmente, mesmo que pareça egoísta, mas quando a gente presta atenção na gente e a gente vai se cuidando, né? A gente vai se lapidando, né? Que é essa lapidação que a gente faz conosco mesmo, esse trabalho interior da gente, e isso tudo, de alguma forma, né? Atua próximo aos encarnados, né? Que estão perto da gente, e aos desencarnados, né? No caso dela ali, que está ali lutando em oração e tudo. E sem necessariamente estar com a intenção, estou fazendo isso para que aquele ser seja melhor, ou isso ou aquilo. Não, a gente amar a si mesmo, né? Nesse sentido de buscar o melhor para nós, no sentido dessa evolução nossa mesmo, própria, né? De nós sermos melhores. E quando nós fazemos isso por nós, consequentemente, até aí está falando, né? Todo o redor vai sendo influenciado. E não necessariamente eu vou, como o Jair falou assim, eu vou ajudar o outro, né? Na verdade, quem ajuda o outro é o pai. A gente pode se ajudar bastante e, consequentemente, a gente vai se ajudar, né?
é um papel da gente. É verdade. E em virtude da pausa mais longa que o mentor imprimiu à conversação, obtemperei. Convenhamos, porém, que os perseguidores se convertam. Ah, isso aqui eu já li? Não. Se convertam, que se afastem definitivamente do mau caminho, depois de se viciar, devia estar separado, se viciarem ao organismo das vítimas durante longo tempo. Nesse caso, não terão elas o restabelecimento imediato, não recuperarão o equilíbrio fisiológico integral. Com a bondade que lhe é peculiar, Alexandre respondeu: já observei acontecimentos dessa ordem, e quando se verificam os antigos verdugos se transformarem em amigos, ansiosos de reparar o mal, e quando se verificam os antigos verdugos se transformam em amigos, ansiosos de reparar o mal praticado. Por vezes, conseguem, recebendo a ajuda do plano superior, a restauração da harmonia orgânica naqueles que suportam a desumana influência. No entanto, na maioria dos casos, as vítimas não mais restabelecem o equilíbrio do corpo. Interessante isso. Não mais restabelece o equilíbrio do corpo. E permanecem de saúde incompleta até o sepulcro? Perguntei, fortemente impressionado. Sim, elucidou Alexandre tranquilamente. Observando-me, porém, o espanto enorme, acho que está com o mesmo espanto que eu, o espanto enorme, o orientador acrescentou: seu assombro pretende-se ainda a deficiente análise humana. Seu assombro prende-se ainda à deficiente análise humana. O perseguidor, reconhecido como tal, entre os companheiros encarnados, pode revelar modificações, mas talvez a suposta vítima não esteja convertida. Na obsessão, as dificuldades não são unilaterais. O eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extinção da dívida. Da dívida. É porque está sem acento. E a qualquer parte do universo, André, receberemos sempre de acordo com a nossa própria obra. Agora ficou mais claro. O assunto sugeria grandes e belas interrogações, mas exigências outras requisitavam-nos mais além. Alexandre dispôs-se a partir, despedindo-se afetuoso dos cooperadores, e acompanhei-o em silêncio, meditando na grandeza das mínimas disposições da justiça divina. Passes, pode falar. Sânia, para você ver, para nós vermos, desculpe. No entanto, a maioria dos casos das vítimas não mais restabelece o equilíbrio do corpo. Tem casos até que a pessoa morre. Vide o exemplo, por exemplo, de Bezerra de Menezes, que tinha um filho obsidiado. E eu já contei, eu não sei se eu contei essa história para vocês. E aí, no centro espírita aqui no centro da cidade, ele ficou fazendo trabalho durante um X tempo em cima desse obsessor. Aí, então, o obsessor falou: tá bom, tudo bem, então vamos lá, eu vou me desvincular desse ser aí, desse ser aí, mas corre para lá que ele vai morrer, para você ver o nível de vinculação que há. Então, há, sim, como ele falou, e a maioria dos casos, tá? Exceção é a pessoa não ter sequelas. Por isso, quando eu vejo, às vezes, esses trabalhos de desobsessão de centro, não digo de centro espírita, mas de algumas religiões, sabe, que eu fico assim, questiono muito, porque os livros de Filomeno de Miranda que eu já li, assim que eu tive acesso,
Cara, é uma coisa muito profunda. Aquilo mexe com a estrutura do ser, sabe? E leva milênios para ele se desvincular disso, não é assim um estalar de dedos. Por isso que é muito importante a gente fazer o bem, 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 porque o nosso passado é aquilo. É só isso. É interessante, porque quando o Alexandre responde a respeito dessa vinculação, ele correlaciona, ele fala ele fala que a dificuldade não é unilateral. Na obsessão, não tem só, o doente não é só o obsessor, o obsidiado também. Eles têm uma ligação ali, meio que comensal entre eles, né? Alimenta o outro. E não seria só o que todo o texto inteiro, acho que tem falou a respeito disso, né, nessa leitura de hoje. Fala da importância que cada um tem na importância do seu papel em tudo que existe. E nessa relação de obsessor-obsidiado também. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu entendimento e a sua participação, digamos assim, na sua cura, de uma maneira geral. Né? É individual, não adianta querer ajudar se a pessoa não está predisposta a ser ajudada. É interessante esse texto de agora. E aí a gente começa o próximo na próxima semana.